Price action com volume, tirem as crianças da sala, agora a brincadeira ficou séria, isso aqui é conteúdo nível pago, mas eu entrego de graça porque quem tá desesperado pra vender alguma coisa, aparecendo em tudo que é anúncio, é porque levou ferro no mercado. Caralho, o maluco é brabo. Então vamos fazer uma leitura de price action relacionada a volume, porque se você olha só o preço isolado, você perdeu metade da história. Então se liga aqui na minha tela, acessa a aba de indicadores em qualquer plataforma assim, digita volume, não precisa mexer em configurações, no máximo clica aqui ó, com o botão direito em cima do volume, coloca uma média aritmética de 20 para te dar uma referência visual. Confere meu vídeo como usar volume no day trade, compartilha com os amigos e amigas, é informação valiosa e ajuda o canal. Coloca o celular no silencioso que agora o papo é price action, com volume. A leitura de price action com volume pode ser aplicada em todos os mercados. Forex, papel, futuros, criptomoeda, não importa o ativo nem o tempo gráfico. Se a gente está falando de eixo preço por eixo tempo, em cada ponto vai sair um determinado volume de negócios. Quando se analisa o preço em relação ao volume, buscamos confirmação ou anomalia. É impossível não mencionar nessa aula Richard Wyckoff e as 3 leis que são os fundamentos que sustentam a análise de price action com volume. E aqui eu abro um parêntese. Se você não tem intenção de assistir esse vídeo até o fim, é melhor parar agora, porque pegando só metade das informações, você vai virar o trader capenga. Para quem continuou e quer assistir tudo, tamo junto. A primeira lei de Wyckoff diz que os preços aumentam quando a procura é maior que a oferta e caem quando ocorre o oposto. E se a demanda for igual à oferta, não temos uma significativa movimentação de preço. A comparação da ação dos preços com as barras de volume nos permite enxergar mais a fundo essa relação entre oferta e demanda, a briga entre ursos e touros. Pela segunda lei de Wyckoff, as diferenças entre oferta e procura não são aleatórias. Elas surgem depois de eventos específicos que deixam rastros no gráfico. Por exemplo, um período de acumulação leva a uma tendência de alta, e um período de distribuição resulta na tendência de baixa, e os efeitos serão proporcionais às causas. E a terceira lei de Wyckoff é crucial que seja entendida, ou nada do que vai ser dito nos próximos minutos vai fazer sentido para você. Wyckoff afirma que as alterações no preço são resultado de um esforço que é representado pelo volume de trading. Se a ação do preço estiver em harmonia com o volume, há uma boa probabilidade da extensão da tendência em andamento. Caso o volume e preço apresentem divergência, a probabilidade vira para uma interrupção da tendência ou reversão. Outro conceito importante é o Composite Man, que representa os market makers. O comportamento desses players é diametralmente oposto ao da maioria dos participantes do mercado, as famosas sardinhas. Resumindo muito, até para esse vídeo não ficar com mais de 1 hora, o Composite Man acumula ativos antes da maioria dos investidores e de forma gradativa, de modo a não causar reações bruscas no mercado. Uma vez acumulado, ele impulsiona o mercado, atraindo investidores, o que significa um aumento da demanda. Quando a demanda é excessivamente mais alta que a oferta e o grande público está comprando, o Composite Man começa a realizar. Esse processo que absorve a demanda até que ela se esgote é a distribuição, que acaba resultando na tendência de baixa. O volume e o preço que vão contar essa história para o analista técnico. Se quiser saber mais sobre isso, assiste meu vídeo Ciclos de Mercado, a crise financeira e o bull market. E sabe o que é isso aí na tela? É a fita do dia do pânico no crash de 1929, o dia em que Jesse Livermore entrou vendido e fez coisa de 100 milhões de dólares. E sabe qual informação tem nessa fita? Olha bem, a gente tem preço e volume. Então da próxima vez que alguém te falar que não opera com volume, eu quero que você passe o link desse vídeo junto desse emoji. Então, para fechar a parte teórica e partir para a prática, é o seguinte: preço subindo, você quer ver volume subindo junto. Pullback tem que ter volume decrescente. O mesmo vale para o caso da venda. Você quer ver o movimento de baixa acompanhado por volume e o pullback com volume decrescente. Rompimentos devem vir acompanhados de volume, e o volume sempre deve ser comparado com o volume recente. Agora a gente vai entrar nos gráficos. Qualquer coisa, pausa o vídeo, pega a pipoca que essa aula tá boa. Vamos nessa. Vamos lá, galera. Tô aqui no TradingView. Como vocês podem ver, é 1 segundo só de delay. É o seguinte, estou aqui no gráfico de 1 hora do SP500 e vocês podem observar aqui na minha tela, a gente tem só o volume, que a gente acabou de colocar, e uma média de 20, tá? Tem alguns desenhos, né, que eu tinha colocado anteriormente, porque eu acompanho o SP500 quando eu estou operando o mini índice, recomendo que vocês façam o mesmo. Vamos fazer uma análise então do preço em relação ao volume. Aqui no gráfico de 1 hora é mais para a gente dar uma situada no que está acontecendo. Então a gente vê que tem um grande pivô sendo armado aqui. Vamos ver quem não enxerga isso. Vamos ver se você enxerga. Puxou para cima, puxou para baixo. E aqui a gente pode estar indo fazer um movimento de alta. O preço está se sustentando acima da média de 20, média aritmética, tá?
Então, a minha cabeça já fica um pouco mais atenta para compra. Não é gatilho de compra, eu fico mais olhando para compra porque a gente está trabalhando acima da média. Mas como vocês podem ver, a gente faz movimentos corretivos que podem ser trabalhados na venda. Até mesmo porque esse aqui é o gráfico de 1 hora e eu vou operar os 5 minutos. Então aqui no gráfico de 5 minutos, o que a gente observa? O mercado abriu num gap de alta, mas esse candle aqui ele já chama atenção porque muita indecisão do comprado e vendido. O volume cai durante essa puxada para cima, tá? Então não é o ideal. Quando a gente quer trabalhar na compra e tá vendo o preço subindo, a gente quer ver o volume crescente. Porém, tem que ficar atento a tudo. Olha como o volume é baixinho dessa correção que o preço fez, esse pequeno descanso. Então, ele abriu aqui, tá? E ele veio até aqui, a gente já chegou a fazer um descanso. Então aqui a gente tem um ponto positivo no volume, que o candle vermelho ele realmente teve menos volume, mas o ideal, o livro didático, teria como um volume aqui crescente. Seria meio que o inverso disso aqui. Seria uma barrinha pequena, uma barrinha grande, uma barrinha grande. Mas tem um problema aqui, que a gente está bem distante da média. Embora ainda seja 10h57 da manhã, portanto a média de 20 no gráfico de 5 minutos só vai valer depois de 20 candles. Então dentro do meu operacional eu não teria uma compra aqui nessa região. E se o preço continuar subindo, eu vou reclamar de não ter comprado? É claro que não. A gente só deve sentir que perdeu uma alta se a gente identificar que teve sinal de compra dentro do nosso operacional e a gente por algum motivo não viu ou hesitou. Agora, se o preço aqui, nessa situação que ele está agora, começa a subir, né, eu não vou ficar nem um pouco bolado de não ter pego, porque não teve gatilho de entrada para mim aqui, tá? Então a gente segue observando o preço agora fazendo um descanso e a gente observa que já vai fechar esse candle vermelho e ele vai fechar com volume menor do que o volume do candle anterior, que foi verde, e deixou uma sombra inferior grande. Isso mostra uma pressão na compra. Fechou verde, mostra pressão na compra também, e quase nenhuma sombra superior, pressão na compra. Só que a sombra superior que esse candle deixa já alerta a gente para a possibilidade do início de uma correção, porém o volume ainda está contido e está prestes a fechar esse candle. Vamos ver como vai ser o próximo candle. E olhando aqui o gráfico de 1 minuto, quando eu vejo um topinho assim, vindo de uma alta muito forte, a primeira coisa que eu penso é, será que tem uma divergência? Então deixa eu botar aqui o RSI, tá? Eu tenho uma aula de RSI, assista depois, como eu imaginava. Olha só, a gente deixou topo mais alto e a gente deixou topo mais baixo aqui na RSI, beleza? Temos uma divergência. É uma coisa que vocês vão pegar com o tempo, mesmo sem o indicador na tela, você, pelas características do preço, você já vai imaginar que pode ter uma divergência, tá? Como a aula é focada no volume, eu vou tirar o RSI aqui, tá? E a gente segue analisando só o volume. Puxada para cima, aqui a gente vê um volume maior do que dessa correção que o preço está fazendo. Vocês devem ter escutado o meu cachorro espirrando aqui atrás de mim, tá? Tomara que não seja corona. E eu já tinha falado para vocês que está esticado nos 5 minutos. A gente vê que fica uma situação que é complicado de trabalhar na compra, e trabalhar na venda a gente não pode, porque ainda é contra tendência. Então, na maior parte do tempo, pelo menos dentro do meu operacional, que é seguidor de tendência, a maior parte do tempo a gente vai ficar simplesmente observando o desenrolar do mercado, e é só quando armar um padrão a gente vai entrar. E aqui, ó, tem um relógio, mostrar para vocês, market24hclock.com, e mostra aqui todas as bolsas. Vocês estão vendo aqui que abriu São Paulo, abriu agora Nova York, tá? Bolsa de Toronto, Chicago. Quando fechar a nossa bolsa, 6 da tarde, 1 hora depois vai abrir Nova Zelândia, depois Austrália, vai abrir Tóquio. E maneiro, só de curiosidade assim, tá? A gente consegue ver aqui esse reloginho. E é uma pena que vocês não podem ouvir a música que eu tô escutando aqui, que pode ter problema de direitos autorais, mas Buck and Buddy Blow the Blues, do Buck Clayton e Buddy Tate, foi gravado em 1961. Esse canal aqui, ó, Máximo Casolini, é pérola. Se tiver algum músico aí assistindo, meu amigo de infância tá com um canal maneiro. Olha só, rock and roll a parada. E voltando aqui pro nosso mercado, vamos ver o que tá acontecendo. Olha só, no gráfico de 1 minuto, a gente observa que o preço já perdeu a média de 20, passou para baixo, só que o volume ainda tá contido.
Se a gente observa aqui no gráfico de 5 minutos, a gente já começa a observar um volume entrando um pouco maior do que gostaria de ver o touro. Quem está comprado nesse mercado já não gosta de ver um volume subindo assim na correção. Qual seria o volume ideal? A gente nessa correção gostaria de ver uma barrinha aqui de volume menor do que essa barrinha anterior. Então o volume decrescente ele aponta para um pullback saudável. Esse candle que deixou aqui no topo, se ele tivesse um volume colossal, muito grande aqui na venda, poderia arriscar sim a venda da perda da mínima com stop curtinho aqui em cima. Mas como ele tem um volume assim pequenininho, por enquanto sem gatilho de entrada. Voltando aqui para o gráfico de 1 minuto, a gente passou para baixo da média, então esse é o movimento que a gente está enxergando agora. A gente puxou, está fazendo um pullback. Durante esse pullback, o que a gente quer ver? A gente quer ver um volume menor do que o da puxada para baixo, porque aí sim a gente faria esse movimento aqui. Na perda dessa mínima, a pessoa poderia entrar vendida aqui com stop atrás desse topo, tá? Que estaria escondido também atrás da média de 20. Então beleza, vamos deixar o mercado rolar, que a gente volta para cá e observa. Será que vai ser aquele volume crescente? Porque se for um volume crescente nessa puxada, a gente já começa a enxergar, ao invés da gente enxergar uma puxada assim com descanso e vai para cima, só pelas características do volume, a gente já começa a enxergar mais isso aqui, ó. Puxou, corrigiu, puxou. Sem volume, assim, para mim seria 50%, 50% o tempo todo. Eu nunca ia saber se tá fazendo só um pullback, vai voltar a subir, ou se o movimento principal agora é de baixa. Eu nunca ia saber, eu nunca ia entender, eu não ia conseguir entender direito o que está acontecendo sem o volume no gráfico, tá? Então, por enquanto, segue contido o volume, falta ainda 3 minutos para fechar a barra. Então, a gente está vendo esse candle aqui com esse volume. O que isso quer dizer? Nada, porque ainda falta mais de 3 minutos para fechar esse candle. Então, sem análise precipitada, tá? Isso é o mais comum. Ainda falta 10 minutos para fechar o candle, o cara já está falando que é um martelo. Vamos lá, gráfico de 1 hora da SP. Opa, um pouquinho distante da média. Ainda falta 20 minutos para fechar esse candle. Então, não dá para chegar a nenhuma conclusão em relação ao candle e em relação ao volume, porque ainda falta mais de 20 minutos para fechar esse candle. Aqui a gente estava observando isso aqui, né? Porque esse movimento de baixa, ó, pá, corrigiu aqui. Então vamos ver aqui com o Fibonacci, olha só. Esse movimento, ele corrigiu, ficou segurando bem na 61.8, tá vendo? E aqui, ó, de novo, foi lá e testou a 61.8. Então, na verdade, se o preço começar a armar aqui uma condição de venda, se a gente vê um volume maior na venda do que da puxada para cima, a gente já vai estar enxergando essa situação aqui, ó, tá? Esse movimento aqui, principal, puxou para cá, corrigiu aqui na 61.8 e pode prosseguir com a queda. Mas se as características do volume permanecerem ambíguas, vamos dizer, a gente pode ficar preso num range de negociação o dia todo. Voltando aqui para o gráfico das SP500, a gente observa uma sequência de candles vermelhos e a gente vê o volume no primeiro candle foi mais baixo, subiu no segundo. No terceiro candle, a gente já teve menos volume, deixou uma sombra inferior grande. Isso poderia indicar que está freando esse movimento de baixa. A gente pode fazer uma pequena correção da baixa. Então a gente vai ficar muito atento aqui para o quê? Para isso aqui, ó. Nessa puxada para cima, a gente vê volume muito baixo, mais baixo do que esse volume aqui, ó. É aí que a gente vai começar a enxergar esse movimento. E olha só agora a agressão que teve na venda. Olha só. Agressão na venda. Tudo indica que já vai ser um volume maior, tá? Mas a gente falta muito para fechar esse candle. Então bater na mesma tecla, tem que esperar antes de chegar a conclusões. E estamos indo para perto da média, mas essa média não vale de muito agora, porque ainda são 11h12 da manhã. Voltando aqui para o gráfico de 1 hora, sempre bom botar o olho no tempo maior e depois você volta lá para o tempo menor, já com essa informação em mãos. Então dá uma limpada aqui, gráfico limpo ajuda. No 1 minuto a gente fez o pullback que eu tinha falado para vocês, olha só. A gente fez esse movimento de baixa. Olha o volume. Baixo, né? Beleza. Mas olha aqui. O volume é sempre em relação ao volume recente. E esse pullback, olha só, o volume é menor ainda. Então, volume bem menor nesse pullback. Esse é o movimento principal agora, nesse tempo gráfico. E ele puxou,
fez um mero pullback, pelo volume a gente vê. Então aqui, ó, nesse candle aqui, na perda dessa mínima aqui, você já poderia antecipar a venda ou esperar perder esse aqui, tá? E às vezes ele ainda faz um reteste aqui, ó, plum, testa aqui o que era um antigo suporte, vira uma resistência. Também seria um ponto para você entrar na venda. E quem entrar na venda aqui teria que ter obrigatoriamente um stop técnico nessa região, obrigatoriamente dentro do meu método, claro. Vai ver, tem gente que usa stop de outra forma. E olha como o stop aqui ainda é vulnerável. E a gente segue observando aqui que olha como o candle que rompeu aqui teve convicção. Ele fechou, foi um candle de corpo longo e ele teve um volume maior do que o candle do pullback. E olha só, a gente pode clicar aqui no volume e a gente separa, ó, move to new panel below, tá? E a gente separa para não ficar misturando o preço com o volume. Vamos aumentar esse volume, tá? Então a gente segue vendo aqui a mesma situação. O movimento de baixa, olha só, foi lá, quase fez o reteste que eu falei, tá arriscado fazer. E olha só, gente, deixa eu alongar um pouco aqui que ficou ruim de ler, né? Olha só, deixa eu trazer para cá. Estamos no gráfico de 1 minuto ainda, tá? Tá vendo esse movimento de baixa que fez? Fez o primeiro movimento, pullback com volume decrescente, continuou o movimento de baixa. Agora olha só as características que eu falei para vocês, olha, puxou para baixo, olha o volume crescente, fez o pullback, olha só, pullback, volume decrescente, tá? Então a gente segue aqui na baixa nesse tempo gráfico, vamos ver nos 5 minutos. 5 minutos, já deixamos uma sequência de candles vermelhos, mas a história vai ser contada agora, com esse pullback que os 5 minutos está fazendo, que a gente vai ver se vai ser um volume decrescente, igual a gente observou no 1 minuto, tá? O mercado são fractais, então tudo que vale para o tempo gráfico de 1 minuto vale para o 5, que vale para 1 hora, vale para o semanal, é assim que é o mercado. Então se estiver difícil para você aí no day trade, 5 minutos, 1 minuto, cogita fazer swing, tá? Inclusive um aluno meu da mentoria mandou uma mensagem, pô, eu vou pro swing porque eu trabalho durante o dia e não dá para operar, né, com o chefe passando nas tuas costas. Então swing é mais recomendável, tá? Para quem quer o day trade só como uma renda extra. É até menos ruído, né, no tempo gráfico maior. Então a gente observa aqui o mercado um pouco indeciso, tá? Esse candle aqui que deixou. Então a gente segue observando o mercado. Inclusive o volume você pode botar só de uma cor, tá, gente? Porque isso aqui engana. Para cada negócio que saiu aqui, tem um comprador e um vendedor, tá? É sempre a mesma quantidade. Mas o preço cai quando a galera tá topando vender cada vez a um preço mais baixo. E a mesma forma na compra, quando os participantes do mercado estão dispostos a pagar cada vez um preço mais alto, isso vai impulsionando o preço para cima. Mas para cada negócio que é fechado, tem um comprador e um vendedor. Então o volume colorido pode enganar, tá? E eu opero com o volume em cinza, tá? É aqui nesse estudo que a gente está fazendo que eu deixo o volume colorido. Mas quando eu opero, eu deixo o volume todo cinza. Então você pode vir aqui, Settings, e aí você coloca o volume, deixa eu ver, cinza. Olha só, coloca o volume cinza e cinza, tá? Simplesmente assim. Senão pode enganar. Até mesmo que quando tem muita sombra e você olha assim um volume verde, pode enganar, né? Você pode ficar com uma impressão, o volume anterior teve muito comprador. E você não está se atentando que, na verdade, teve muita sombra e teve aqui uma indecisão do mercado. Tem muita venda, muita pressão na venda, muita pressão na compra. Então, às vezes, é bom deixar o volume em cinza. Para mim, eu vou falar para vocês que eu já estou tão acostumado que não muda tanto. Na hora de operar mesmo a Vera, eu deixo no cinza para não ter esse problema da confusão. Mas quando eu estou fazendo os estudos gráficos, é engraçado isso. Eu prefiro ele colorido. Então, voltando aqui, a gente pode vir aqui em Settings. E a gente coloca o volume verde. Qual era o verde, hein? Verde. Talvez esse aqui. E o volume da queda vermelho. Imagina inverter isso aqui. Aí fica complicado, hein? Operar. Então, olha o movimento que a gente viu no 1 minuto. Puxou para baixo. Fez o pullback com volume menor ali embaixo, ó. Menor do que da puxada para baixo. É essa situação que a gente está vendo se desenrolar no gráfico de 5 minutos. A gente puxou para baixo e agora nesse pullback, por enquanto, até então, o volume está mais baixo do que o da puxada para baixo. Então o desenho aqui seria esse, ó. Tá?
mas estamos ainda acima da média. Seria legal a gente pegar o preço passando para baixo da média na venda. Então vamos lá, mercadinho andando, já começa a passar para cima da média. A gente já começa a se atentar para a possibilidade de um mercado sem direção. Também é uma opção, né? Olha aqui, tem que ficar atento. O mercado fica dando sinais falsos e a gente vai ver volume crescente. Ao invés de volume crescente, decrescente. A gente vai ver volume com características ambíguas. Voltando para os 5 minutos, segue volume decrescente, tá bom? Volume decrescente durante o pullback. Então, se a gente colocar aqui Fibonacci, retração, olha só, a gente está segurando na 38, tá? Ameaçamos visitar 50%, ou seja, esse movimento de baixa devolveu 38% dele e devolveu com volume decrescente. Então, a gente só fez uma mera realização de lucros temporária dos vendidos. Vendidos realizaram lucros e a gente pode prosseguir com a queda. E o volume está contando essa história pra gente. Eu não ia fazer a mínima ideia do que está acontecendo aqui se eu não usasse volume. Deve ser por isso que esses caras fazem assim, rompeu aqui, compra, rompeu aqui, vende. O que foi, né? Então vamos lá, deixa o mercadinho andar, vamos deixar o mercadinho andar. Sigo aqui no Buck Clayton, Buck and Buddy Blow the Blues, mercadinho andando. Vamos ver como é que tá o cenário político, econômico, calendário econômico. Tá, a gente vai vendo aqui, quando você vê escrito Jerome Powell, já fica ligado, tá? Que vai ser um horário, pode sair notícia. Quando o cara fala, né, o Serginho Grosman brasileiro. Então a gente segue aqui, olha lá, pullbackzinho. E essa condição que eu mostro para vocês, ela vai sempre acontecendo, né, no gráfico. Então deixa eu ver aqui, a gente ia aproveitar e ir estudando para não ficar tempo morto, né, até enquanto desenrola os próximos candles do mercado. A gente vê que sempre que ele puxa para cima, ele deixa essas características no volume. Quando é um pullback saudável e não uma reversão, a gente consegue ver o volume contido, tá? Aí aqui, contrário, a gente vê volume bem forte nessa queda, olha lá, crescente. E aí o preço deixa uma barrinha verde, é só um pullback da venda. E olha só o volume ali embaixo, bem menor o volume do pullback do que o volume da puxada para baixo, tá? Aí aqui, esse candle aqui, tá vendo? Quando ele passa para baixo da média, ele fecha abaixo da média. Olha só o volume, olha quando faz o pullback e retesta a média de baixo para cima. Olha só, volume menor do que o da puxada anterior para baixo. Tocou na média ali, você já pode vender ali a mercado e segue caindo. Olha só, toda vez que deixa uma barrinha verde, olha como o volume é menor do que da barra anterior vermelha. E a gente segue trabalhando na venda, até que arma esse pivô de alta aqui, puxou, descansou, nesse rompimento aqui, rompeu, você teria que fechar a sua venda. Você pode ter entrado aqui, nesse momento e fechado aqui, entendeu? Só que esse tempo todo aqui, quando vai batendo em retrações de Fibonacci, quando vai batendo em projeções de Fibonacci, você vai realizando, né? Não é que você entra aqui e depois devolve tudo aqui. Só que como a gente estava ainda abaixo da média de 20, talvez dentro de alguns operacionais justificasse manter a venda mesmo depois desse pivôzinho que foi armado. E aqui seguindo a gente vê outro pivôzinho de alta que foi armado. O foco aqui é mais o volume, mas deixa eu botar aqui um Fibonacci para a galera que acompanha o canal, tá? A gente rompeu ali, realizou bem ali, nesse ponto 38, projetou de novo, tá? Realizou ali, segundo alvo. E vamos voltar ali, vamos ver o que tá rolando no mercadinho de hoje. Tá, estamos testando a retração de 50%, tá? Essa puxada para baixo, tá testando ali. Já começa a entrar um volume, mas continua um volume abaixo do volume anterior da queda. Então, segue sendo um mero pullback. Um outro topinho, tá? Na 61, talvez chegue na 61.8. E aí topo, tá? E a gente consegue afinar a entrada da venda
Não precisa esperar perder esse fundo aqui, passar para baixo da média. É o mais conservador, é mais seguro. Mas também o stop fica muito maior. Então a gente consegue sempre uma entradinha aqui olhando para o tempo menor. A gente pega um pivôzinho de baixa sendo armado. Nesse momento, o gráfico de 1 minuto dando uma lateralizada. Então bem equilibrada aqui a situação. Olha como a média já começa a ficar, né? Aquela média que cruza, descruza, cruza, descruza. Olha aqui, ó. Volume pequeno, mas o volume do pullback, ó. Pullback dessa quedinha, dessa sequência de 3 candles, o volume é menor do que o da puxada para baixo. Então a gente já antecipava, ó. Tá para baixo, mercado. Estamos trabalhando abaixo da média. Então, nesse momento aqui, ó, quando passa aqui para baixo, perde esse fundo que tinha deixado, deixou já um topo aqui, topinho, deixou um topo aqui, região de topo, mais baixo do que o anterior. Então a perda desse fundo, ó, gatilho na entrada da venda, ó, gatilho da venda, tá? Mas já era finalzinho do mercado, esse horário aqui eu já não gosto de operar não. Depois de 4h30 da tarde só tá a galera que tomou stop, tentando recuperar. Tamanho do testar, retração de 61.8, viva Fibonacci. Se tiver algum Leonardo assistindo esse vídeo, deixa um like, comenta. Ou uma hora deixou esse doji. Então o que é um doji? No 1 minuto lateralizado, a gente vai estar vendo no 5 minutos um doji. Tinha, né, acho que foi menina Lucila, comentou aí no vídeo, tava querendo que eu falasse de doji. O doji, ele interessa para mim se ele estiver numa região de topo ou de fundo. O doji, no meio de uma lateralização, olha aqui. Esses dois dojis aqui, eles simbolizam simplesmente um desinteresse de ambas as partes, compradores e vendedores. É quando ele aparece bem, mas bem esticado da média. Ele esticou muito o preço, a média ficou lá embaixo. E a gente arma aqui um doji. E esse doji tem volume maior do que o candle anterior. Tem que ter volume o doji. É aí, bem distante da média, que eu cogito vender na perda da mínima do doji por correção à média, tá? Com stop acima do doji. Porque geralmente, né, a não ser quando é um doji muito grande, geralmente é um doji pequeno. Então a gente consegue um stop ali em cima, muito tranquilo. E o gatilho de entrada na perda da mínima. E o stop escondido na máxima. Então é só assim que o doji serve para mim. São em determinados contextos de mercado. Porque senão, né, dependendo de onde ele apareça, ele não significa muita coisa. Então, olha só, tá muito assim o gráfico, né? Tem que tomar cuidado com isso, engana. Tem que botar mais assim, ó. Tá? Tava muito esparramado. Assim, ó, complica. Então bota mais assim o gráfico, tá? Olha o volume ali. Beleza, assim fica mais fácil, né, pra gente de ler. Então, olha só, puxou pra cima aqui, ó, esses 3 candles, olha a sequência aqui de candles. Tocou na média, preço, tá? Deixou uma sequência de candles verdes, olha o volume crescente. Deixou um candle vermelho de correção, corrigiu esses 3 candles aqui, essa altinha, né, esses 4 candles daqui pra cá. Só que não descarregou. Ele só faz uma pequena correção e a gente vê no volume ali, ó, tá contido o volume. E aí, ó, próximo candle verde, segundo candle verde, volume crescente, tá vendo, ó? 2 candles verdes rompem a máxima com volume crescente. E aí ele corrige aqui, ó, tá vendo essa correção, esses 2 candles verdes, volume bem menor do que o da puxada para cima, pullback saudável. A gente segue aqui na compra. Só que é aquela situação, a gente tem que ficar sempre olhando 3 tempos gráficos. Senão a gente pode chegar na conclusão, pô, então aqui eu vou comprar. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. A gente tá, ó, puxou aqui, tá descansando aqui, tá? É aquele movimento do 5. Ó, 5 minutos. Corrigimos na 61, tá? Então, dentro do operacional que eu passo para a galera da mentoria, eu falo, cara, você só vai entrar em padrão muito bonito. Porque no início a gente fica muito machucado psicologicamente com stop. Então, a gente só tem que entrar em padrão muito bonito. Mas vamos lá, Apple aqui, tô acompanhando hoje. A gente tá vendo aqui aquelas características, né? O volume decrescente na puxada para baixo, suporte nessa região, tá?
Então olha só aqui, Apple, a gente segue trabalhando aqui. Vamos ver se ele faz um movimento explosivo para cá, para cima ou para baixo, tá? E aqui, para quem tiver difícil operar índice futuro, mini dólar, eu acho que você poderia cogitar fazer umas operações no mercado fracionário, né? Claro, sem pensar no dinheiro, é só para treinar no day trade, treinar na conta real. Faz operação no mercado fracionário de papéis, porque eles fazem uns movimentos um pouco mais tranquilos, vamos dizer, do que o índice futuro. O índice futuro é aquele negócio, né? Se você consegue operar o índice futuro, tá feito. O índice futuro é punk rock, né? Tô voltando aqui pro gráfico de 1 hora, sempre bom botar o olho, tempo maior, ver o que tá acontecendo. Por enquanto, nada demais. Se romper essa máxima desse doji, a máxima do dia, aí que a situação começa a ficar mais interessante. Então agora a gente observa que o preço está rompendo aqui. Ele ainda poderia testar 78, mas eu já fico atento porque ele já fez um descanso aqui. Ele poderia fazer esse movimento aqui, ó. Vamos limpar um pouco, né? E olha o movimento que a gente está fazendo agora. Uma barra com convicção por enquanto. Falta muito para ela fechar, a gente não pode atuar em cima disso. Só tô aqui falando o que está passando na minha mente. Uma barra bem forte até o momento. Falta mais de 3 minutos para ela ser fechada. Estamos trabalhando acima da média. O preço pode ter feito só um descanso, ó. Agora vocês vão enxergar isso aqui. Desse gap de alta inteiro. Olha só. Gap de alta inteiro. O preço veio, descansou pertinho da 38. E agora já pode estar querendo subir. Então, olha só, pode ser um falso rompimento. Se a gente não fechar acima da máxima desse candle aqui, 288.31, a gente tem que fechar 288.32, tá? E aí, se romper, a gente vai estar enxergando esse movimento aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos ver num minuto. Opa, olha só, estão vendo isso? Ó, que candle forte aqui, o Marubozu. Aí o volume, a gente vê o candle seguinte, vermelho. Olha só, como já é um volume bem mais forte. Tá deixando uma sombra, hein? Tá deixando uma sombra. Tem um volume, mas tá deixando uma sombra. Vamos ver se a gente vai fechar acima. Ó, 1 minuto fazendo um descanso, não tá legal. Não tá legal isso aqui. Olha só. Volume pequeno na puxada, volume grande na correção, volume pequenininho, ó, na puxada para cima, volume grande nessa correção, não tá legal, tá? Vamos lá, ó o falso rompimento, olha a sombrinha, hein, olha a sombrinha. Então aqui em Apple, você já poderia, ó, ela pode fazer um reteste aqui, ó, às vezes acontece esse reteste, então eu botaria aqui, ó, pego aqui uma ferramenta de short position e ó, aqui entrada na venda, o stop da venda ficaria nessa máxima aqui, tá? Só que meu alvo teria que ser maior, então eu teria que ver até onde pode ir, tá? Eu poderia usar Fibonacci aqui, eu poderia pegar esse último movimento aqui, eu posso pegar o gap de alta, aqui, tá? Estamos segurando a 50%. Olha só como é uma operação perigosa, porque tem a 61.8 ali que pode segurar. Ficou um pouquinho maior o alvo do que o stop, tá? Então tem esse perigo da retração segurar. Projeção, puxando aqui, colocando a 38 aqui, ó. E dá na mesma casa, ó, exatamente ali, ó. Então projetando esse movimento de baixa, corrigiu, rompeu, seria aqui o primeiro, tá? E o segundo eu carregaria para essa região aqui, que ó, não coincidentemente, ó, região aqui de fundos. Pega isso aqui tudo, esses fundinhos aqui, ó, fica bem aqui. Então aqui o alvo ficaria interessante. E a gente trabalhando abaixo da média, já faria todo sentido, né? A gente trabalha vendido abaixo da média com volume crescente. Olha ali embaixo, volume crescente nessa puxada para baixo. O candle que rompeu a mínima do dia,
e passou para baixo da média de 20, teve volume. Isso é ótimo para a gente que quer trabalhar vendido, tá? Pessoal, vocês estão vendo aqui? Olha isso. Olha só, galera, isso daqui, se alguém vier, sabe, de coisinha, falando que isso é replay de mercado, é 1 segundo aqui de delay, tá? Olha só, por que não podia comprar ali ainda? Mesmo os 5 minutos, esse rompimentozinho tendo fechado acima. Porque a gente pegou uma pista no 1 minuto, a gente viu, olha só, o candle forte aqui na puxada para cima, candle que deveria ser o candle corretivo, muito grande o volume. Aí deu uma puxada para cima, olha esse candle verde aqui, olha o volume. Olha o candle seguinte, que deveria ser um candle corretivo. A gente está puxando para cima, trabalhando acima da média. Só que a gente não viu essas características no volume. Olha lá como passou para baixo. Então, a gente pega essa pista ali olhando o tempo menor, tá? Como se a gente tivesse aqui, fosse operar os 5 minutos, olhando 1 minuto. Então, ó, a gente teve um volume bem forte aqui agora, na venda. Ó, 5 minutos, não teve volume nesse candle de 5 minutos e tá perto da média. Muito perigoso aqui você vender. Vamos lá, vamos ver a Apple. Apple, ó, foi direto, ó, quanto candle vermelho seguido. Não fez o descanso. Nesse rompimento ele faz o reteste aqui, ó. Agora a gente inicia o processo de correção. Tá vendo por que a gente não vende esticado? Olha o preço aqui corrigindo, ó. Vai lá perto da média. Volume do pullback, ó, esse é o movimento principal. Olha o movimento, olha o volume. Agora olha só o movimento corretivo, ó o volume contido. Quer vender? Pode vender nessa região, tá? Pode vender, venda por retração, ou pode esperar perder o fundo, tá? Perdeu o fundo, seu stop pode ficar caro. Seguindo aqui, preço indo lá testar, o volume tá contido, tá? Ó, 5 minutos segurando na média. 5 minutos segurando na média. Começa um volumezinho chato, mas ainda é um volume menor do que o da puxada para baixo. Então temos aqui nosso pullback saudável. Olha só. Então a gente está fazendo a correção, a gente segurou, tá vendo aqui que deixou uma sombra superior e fechou, esse candle aqui fechou abaixo da retração de 23. Não é coincidência, é a assinatura de Deus no universo Fibonacci. Até terminou aqui o álbum do Buck Clayton. Beleza, que pena que vocês não podem ouvir. Aí, só álbum top aqui, ó. Foi pertinho, foi lá. A gente fazendo a retração aqui. Olha lá, ponto de venda. Pertinho da 38, ó. Pertinho da 38 e da média, tá? Então ali a gente venderia, tá contido até o volume, ó, já vai fechar esse candle. O volume da venda foi maior, tá? Cadê o volume aqui? Por que essa puxadinha para cima teve volume? Porque o mercadinho tá agarrado. O mercadinho tá chato. Olha só. Mercadinho tá chato. Olha lá, ó, se segurando na média de 20. Se segurando ali, ó. Ó, esse candle aqui de convicção tinha que ter volume, tá vendo? Não tem volume. Tinha que ter volume pra gente estar aqui, ó, passando para baixo da média, socando a mão na venda. Um stop no topo anterior. Mas não tem volume. Olha lá, mercado lateral. Inclusive, pô, quarentena, né, rolando quando eu tô gravando esse vídeo. O mercado tá mais difícil mesmo, gente. Não fica aí viajando não, falando, pô, vou desistir do day trade. Isso daí o mercado, vocês não têm noção, como era muito mais tranquilo, sem a quarentena rolando. Os stops do gráfico de 5 minutos, não precisa acreditar em mim, volta o gráfico e olha. Os stops técnicos do gráfico de 5 minutos eram muito mais tranquilos de aceitar. Agora, pô, um aluno meu, inclusive, não quer mais operar os 5 minutos porque os stops estão grandes. Tá querendo ir pro 2 minutos, mesmo sabendo que tem mais ruído porque o stop técnico tá grande. Quem tiver passando perrengue aí no mercado, me manda um e-mail, galera. Não precisa sofrer tanto assim, não. Isso daí que os caras fazem é pra te vender alguma coisa. No final, eles tocam terror. Aí depois falam, ó, eu tenho a solução aqui. Você pode parcelar em 30 vezes, tá? Custa só 5 mil reais. Pô, quer brincar, né? A gente já começa a ver um volume entrando, mas tá um candle um pouco indefinido. Estamos ali na região de média, não sabe se vai, se fica. Ó, 1 minuto. Olha esse volume que entrou aqui nesse Marubozu. Caraca.
aquele negócio, é o mercado chato. Deixa um gap gigante e aí ele fica assim, ó, o dia todo. Só que geralmente à tarde vai. Aí à tarde o negócio anda. 1h com doji, o que significa? Que quem tá operando o 15 minutos tá ali agarrado, entendeu? Doji tá lateralizado, então, olha lá, vai mas não vai, vai mas não vai. É um topo mais baixo, já deixou aqui, ó, um topo mais baixo. Só que enquanto não perder esse fundo aqui, ó, não quer dizer nada pra gente. Enquanto não perder esse fundo, a gente trabalha com range. Olha lá, preço agarrado, mercadinho essa hora fica mais chato. Esse movimento aqui de baixa inteiro segurando aqui, ó. A gente tem que ver, porque passando desse ponto aqui, ó, e o preço trabalhando acima da média, já vai lá pro topo da consolidação. Ó, volume baixinho, ó, nessa puxada, tá vendo? Baixinho aí, pá, entrou esse candle, volume mais forte. Então teria que vir um candle aqui, ó, com volume convicto. Pena que vocês não podem escutar, ó. Agora eu tô ouvindo simplesmente Swinging Like Tate. Aqui, ó. Esse álbum de 1958. Sabe qual foi o ano do jazz? Foi 1959, quando saiu só álbum histórico. E o principal deles é Kind of Blue, do Miles Davis. Então, pessoal, a gente conseguiu observar aqui num minuto, né? Principalmente nesse movimento aqui, um volume, ó, calma aí, trazer o volume para cá, trazer isso para cá, ó. Esse aqui foi o momento mais legal para a gente estudar hoje. O mercado não está numa condição tão boa hoje, engatando tendência, que ficaria muito mais interessante o nosso estudo de price action com volume. Mas mesmo assim, ó, nesse movimento de baixa, a gente viu esse volume aqui grandão, ó. Esse volume aqui, até então era um volume pequeno comparado com o anterior, né? Mas ele ficou grandão a partir do momento que no pullback ele fez um volume pequeno, ó, volume pequeno. E aí a nossa cabeça já fala, não, teve mais volume no movimento de baixa e isso é só uma correção desse movimento, porque o volume está contido. E aí, ó, aqui você consegue vender, seja na perda dessa mínima desse candle verde, tá? Na hora que entrou esse candle aqui forte, mesmo que ele não tivesse fechado, a gente que já tem um tempo de mercado consegue simplesmente socar a mão na venda aqui a mercado, com o stop aqui em cima, tá? Passamos para cima da média. Vocês estão vendo a média assim, ó? Vai, não vai. É a lateralidade. É isso aqui, galera. A gente tá, ó, preso aqui. Então tem muita gente tomando stop na compra e muita gente tomando stop na venda, tá? E voltando para os 5 minutos, né? 5 minutos, olha lá, tá agarrado. A média não tá nem servindo como resistência ou suporte muito bem. Ele fica ali, ó, perdendo a média, passando para cima e para baixo. A gente tá aqui, né? Teve candle de convicção, tinha que ter um volume ali mais forte se a gente fosse engatar na venda. A gente percebe características de equilíbrio entre oferta e demanda. Isso é a lateralidade. Olha lá, estamos segurando esse movimento inteiro de baixa, ó, daqui para cá, corrigiu, está segurando nas 50%, deixando um monte de sombra nessa região, tá vendo? Estamos ameaçando pivôzinho aqui nessa região. Então a gente pode encarar esse aqui, ó, pivô, corrigiu na 61 e a gente carregaria até aqui, ó, nessa região aqui, carregaria até ali. Vamos lá, ó, tamo indo. Ih, olha lá, puxando com volume, com volume. A gente vai ter a máxima do dia, a gente fica preso no caixote. Então, o ideal é chegar perto daqui, fazer um toque aqui em cima, ó, bem na região de máxima, e falhar. Esse é o ideal, até para o comprado, o ideal é que falhe. Por quê? Porque ele cria uma região aqui, quando ele faz esse descanso, melhor para esconder o stop. Por enquanto, o stop está ali embaixo, ó. O stop está aqui por enquanto. Se o preço vem aqui, ele bate aqui em cima, e aí ele descansa, ele cria essa situação de você esconder o stop aqui, e você vê que nesse avanço para cima teve volume crescente, e nesse pullback a gente teve o volume decrescente. É aqui que cria a condição para o rompimento do caixote, tá?
Então é isso que eu faria, mas tá chegando aqui o horário do almoço, vou almoçar. Eu espero que tenha sido útil, tá, essa aula pra vocês. Espero que pelo menos pra uma pessoa tenha sido útil esse vídeo, tá? Já valeu a pena pra mim fazer pra uma pessoa, que eu gosto, né, de fazer vídeo, eu gosto de editar. Aqui a gente fica bem ligado. Vai deixar topo mais baixo, vai ficar preso aqui. Que a gente teve um topo mais baixo que o topo anterior e um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? Está numa consolidação aqui. Equilibrium Pattern. Estamos trabalhando num triângulo. Ah lá, estamos trabalhando num triângulo. Então vamos ver. Agora ele rompe aqui e a gente vai estar trabalhando num retângulo, que era o que a gente estava enxergando antes. Por enquanto é esse triângulo aqui, tá? E geralmente o movimento é explosivo, tá? Quando romper, se ele desce aqui, testa de novo essa região, sobe aqui. Quando rompe ou para cima ou para baixo, a gente quer ver um volume entrando, mas um volume mesmo, tá? Não é esse volume aqui, não. A gente quer ver um volume entrando aqui. E aí a gente simplesmente senta a mão na venda, se romper aqui, senta a mão na compra, se romper aqui, coloca uma projeção de Fibonacci. Como faz isso? Assiste meu vídeo de Fibonacci que eu explico. E a gente segue comprado, carregando a posição até a projeção, beleza? E a gente nunca deixa um trade vencedor virar um trade perdedor. Mas isso não quer dizer botar o lucro no bolso rápido. Que a gente tem que deixar as operações vencedoras andarem. Tem que ter um alvo longo. Então, o que a gente faz? A gente acompanha sempre com stop técnico. À medida que o preço for subindo aqui, a gente vai com stop escondendo em fundos, sempre buscando deixar o stop atrás da média de 20, que ela vai estar ascendente com o preço trabalhando acima dela, no caso da compra. E no caso da venda, rompendo aqui para baixo, a gente faria a mesma coisa, a mesma lógica. A gente botaria o stop da venda nos topos anteriores e a gente iria acompanhando, tentando levar nossa posição para a região de mínima do dia, que certamente vai estar casando com projeção de Fibonacci. Assim que funciona o mercado, com movimentos proporcionais. Só que aqui, ó, tá ameaçando vir aqui. A gente continua preso no caixote, até que se prove o contrário. Ó a média flat. Tá um mercadinho sem direção, tá? Muita gente que está operando 5 minutos está tomando stop na compra e muita gente que está operando 5 minutos está tomando stop na venda, tá? Minha dica para quem está começando no day trade com pouco dinheiro, você vai ficar esperando muitas horas até entrar a condição. Entrou a condição, não pode hesitar. Rompeu aqui, tu vê um volume acima da média, você não precisa nem esperar fechar, tu senta a mão. Pra quem é guerreiro de ter assistido o vídeo até o final, tamo junto. Na moral, você é dedicado ou dedicada, isso já é um grande sinal de que você pode obter sucesso. Porque a maioria das pessoas tem preguiça, só assiste vídeo de 5 minutos. A gente segue aqui dentro desse retângulo, tá? E provavelmente quando eu parar de filmar, o mercado vai embora, vai soltar a mola, vai ter um monte de característica legal para ser estudada no volume, vai ser bem quando eu fechei a plataforma. É assim que é a vida de trader, galera. É assim que é a vida de trader. Mas mesmo com esse mercado aqui, ó, agarrado, lateral, eu senti pelo menos que deu para fazer um estudo legal aqui. 1 minuto pelo menos ajudou a gente, né, a fazer um estudo maneiro. Aqui, ó, puxou para cima, ó, volume gigante. Deixou um candle vermelho, olha lá o volume pequenininho, indicando que ia continuar, ó, continuando subindo, tá? Então, nessa aula não é para falar de gatilho de compra e de venda, isso eu vou deixar para outras aulas, tá? É mais para observar a relação do preço e volume. Aí, pessoal, voltando aqui, ó que legal. O candle que rompeu essa congestão, ele teve um volume. E olha só, o candle que veio antes, vermelho, fez esse descanso, foi próximo à média, ele com um volume bem menor do que esse candle seguinte. Então, a gente tem aqui um candle de convicção de corpo longo e acompanhado por volume. E a gente saiu dessa congestão e olha só, nesse momento que eu tô gravando, a gente tá aqui prestes a fazer um toque. Tá bem aqui, ó, onde tinha sido a máxima do dia, na parte da manhã, né? Foi rompida e a gente tá fazendo aqui um reteste. E para quem não sabe, eu sou o autor do Guia Definitivo dos Padrões de Candlestick. Você encontra o link na descrição. Se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários. Confere algum dos vídeos que tá aparecendo aí na tela. Um fui eu que sugeri, o outro foi o YouTube que sugeriu. Então escolhe algum e seja feliz. Aquele abraço.